A dívida global atingiu mais de 100% do PIB mundial em média, o nível mais alto desde a Segunda Guerra Mundial. E olha só, não é um clickbait, é o ponto de partida que vamos discutir hoje. Se você, como eu, está investindo, quer entender mais, passo a passo, e como esse tipo de assunto pode interferir o seu e o meu bolso, curte, comenta aqui embaixo, ativa o sininho. Nós, do 2 Dedos de Mercado, vamos estar todo dia postando um vídeo novo, aonde discutimos tudo que é sobre economia. Economia vai muito mais além de investimentos. Nos próximos 10 minutinhos aqui, o nosso bate-papo, você vai entender o risco soberano, o que significa na prática e o que está acontecendo em 2026 com os vencimentos das dívidas e o que os investidores institucionais estão fazendo com dados e não com especulação. Presta bem atenção, vamos lá. O risco soberano de verdade. Risco soberano, em essência, é a probabilidade de um governo não pagar as suas obrigações, as dívidas. Isso pode acontecer de dois jeitos: calote explícito, como a Argentina em 2001, ou calote implícito, via inflação, que corrói o valor real do que o credor recebe. O mercado mede esse risco de algumas formas. A principal é o IED, os títulos soberanos. Quanto maior o IED, maior o prêmio de mercado exige para emprestar para aquele governo. Pense nele como um indicador seguro contra calote. Quando o custo desse seguro sobe, é sinal que os profissionais estão preocupados. Hoje, algo relevante está acontecendo. Mesmo em países desenvolvidos, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, França, estão vendo seus IETs em patamares que nunca vimos há décadas. Não é colapso, mas é o sinal que o mercado está reprecificando, um risco que ficou subestimado por muito tempo. Um dado aqui interessante: o IED do título americano de 10 anos, a média é 4,2 a 4,8. Em 2024, 2025, antes menos de 1%. Você viu a grande diferença? E por que 2026 importa? Uma parcela gigantesca da dívida soberana global, emitida a juros baixos durante a pandemia, para o quê? Para se ter dinheiro para cobrir benefícios, cobrir isso, cobrir aquilo, vence agora, entre 2026 e 2027. Esses governos vão ter que refinanciar essa dívida num ambiente de juros extremamente altos. Isso vai ter consequências reais. E o que está acontecendo no mercado? O que os grandes gestores de fundo estão fazendo com isso? A resposta está em documentos públicos, relatórios, bancos centrais, cartas de cotistas, gestores, relatórios, alocação do FMI, do BIS. Não há segredo, a leitura. Lembre-se, antes um gestor precisava de alguém específico para fazer esse relatório. Hoje, uma IA faz o mesmo relatório em 15 segundos. Primeiro movimento: redução de duration, ou uma medida de sensibilidade de título de mudança de juros. Quando você acha que os juros vão continuar altos por mais tempo, você encurta o tempo médio da sua carteira. Por quê? Por causa das taxas pré-fixadas. É exatamente isso que os fundos de pensão assets dos Estados Unidos e Europa estão reportando. Estão pegando os seus títulos, que tinham vencimentos muito altos, e encurtando o tempo devido à inflação. Segundo movimento: ouro. O metal voltou a ser alocado de forma significativa por bancos centrais, especialmente em países emergentes, como reserva de valor fora do dólar. Em 2023, 2024, bancos centrais compraram mais de 1 tonelada de ouro por ano. Isso não é especulação, está nos dados. Compra de ouro por bancos centrais, 1,37 toneladas em 2023, 1,45 toneladas em 2024. Terceiro movimento: ativos reais. A diversificação cambial, infraestrutura, imóveis corporativos, exposição a moedas de países com um balanço fiscal mais equilibrado. O objetivo é simples: reduzir a exposição em um único emissor soberano. Antes, muita gente olhava para os Estados Unidos. Hoje, muita gente olha ao redor. Títulos indexados à inflação, aos TIPS nos Estados Unidos, aos NTN-BS aqui no Brasil, também ganham alocação. São instrumentos que protegem contra calote implícito que mencionei antes, a inflação corroendo o retorno real do seu dinheiro. O que isso significa para você? Você provavelmente não é um fundo de pensão, mas os princípios são os mesmos. Primeiro, revise a sua renda fixa. Se você tem uma carteira extremamente pesada em títulos longos, tesouros pré-fixados para 2035, debêntures, prazos estendido, entenda que esses papéis são mais sensíveis à variação de taxa. Não estou dizendo que você deve sair e vender tudo, ok? Estou dizendo que você deve saber o que você está carregando no bolso, beleza? Terceiro, considere alguma exposição de ativos reais ou instrumentos indexados à inflação. No Brasil, Tesouro IPCA+. É acessível a qualquer pessoa. Ele não vai te deixar rico da noite pro dia, mas te protege contra calote via inflação. E aqui vai uma coisa importante que ninguém, nenhum gestor, nenhum economista, sabe
Quando esse risco vai se materializar? Pode ser daqui a 2 anos, pode ser daqui a 10 anos. O que faz uma gestão de risco para proteger sua carteira é o time de você ficar analisando cenários. E atenção, as mudanças abruptas de portfólio com base em vídeos na internet, inclusive cuidado. Avalie com o seu gestor, avalie com o seu especialista se aquilo que você escutou tem base real no mercado, ok? E o fechamento desse nosso bate-papo. A dívida soberana em nível elevado não é uma notícia nova. O que é novo e o que é relevante é a combinação de juros altos com vencimento concentrado, déficit persistente, várias economias no mundo. Isso muda o cálculo de risco praticamente de toda a carteira a longo prazo. Estamos vendo um cenário que nunca vimos antes. Não é uma catástrofe que vai acontecer hoje, mas é um risco que não pode ser desconsiderado daqui a 10, 5, 15, 20 ou 2 anos. Presta bem atenção, na semana que vem, se você me acompanhou até aqui, eu vou te explicar detalhadamente o que eu mencionei hoje. TIPS, NTN-BS, ouro, ETFs institucionais com dados retorno ajustado aos riscos.